Bom dia a todas e todos. Vamos ter início aqui a mais uma etapa do nosso curso de capacitação. Inicialmente agradeço ao desembargador Flávio Pascarelli e também ao desembargador João Simões pela oportunidade de participar do projeto e também pela realização, pela concretização desse projeto. Hoje nós falaremos de rotinas cíveis. Muitos de vocês já me conhecem, já tiveram aula nas etapas anteriores no curso de Direito de Família. E meu nome é Diego Cantuário, sou juiz substituto de carreira aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Sou mestre também em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ex-defensor público do Estado do Acre e do Paraná. E aqui nós vamos conversar justamente sobre os principais aspectos das rotinas cíveis que vocês se depararão no dia a dia de vocês. É claro que o foco aqui será mais prático. Nós vamos procurar conversar principalmente sobre o procedimento ordinário, sobre a estrutura geral do procedimento ordinário, na medida em que muitos de vocês não possuem necessariamente uma formação jurídica. Então, aqui eu vou procurar de uma maneira muito simples delinear os principais aspectos do procedimento ordinário e também trazer, eventualmente, algum procedimento especial mais relevante. O tempo é curto aqui para abordarmos e eu irei tentar trazer algumas das questões mais importantes referentes principalmente às ações possessórias. Feito esse esclarecimento inicial, eu queria reforçar que nós vamos ter duas oportunidades de realizar perguntas durante esse curso. Inicialmente, eu vou responder perguntas ao final do primeiro tempo, dos primeiros 50 minutos. Então, vocês já podem ir enviando suas perguntas no decorrer dessa primeira parte da aula e também ao final da aula. Então, eu irei responder na metade da aula e no final da aula. Podem enviar todas as dúvidas, é muito importante que qualquer dúvida que vocês tenham seja esclarecida. Então, vamos começar agora para os aspectos gerais do procedimento ordinário e para o início do curso. Inicialmente, eu queria trazer aqui para vocês uma ideia justamente de como é estruturado o procedimento ordinário. O procedimento ordinário, ele conta primeiramente com uma fase postulatória e, em seguida, a partir dessa parte postulatória, em que ocorre a proposta ação através da petição inicial, nós temos, em seguida, caso a petição inicial não tenha nenhum vício, nós temos a fase instrutória, onde são produzidas as provas necessárias para o deslinde da causa. Após essa fase instrutória, nós temos o que nós chamamos de fase saneatória, fase de saneamento, onde o juiz, caso exista vai corrigir eventual vício, vai tomar providências para a correção de eventual vício e designará uma audiência de instrução e julgamento, definirá as provas que deverão ser produzidas, definirá o ônus da prova. Então, é uma fase importante em que o juiz, através de um despacho saneador ou através de outras medidas, que nós vamos ver mais adiante, ele deixa o processo apto a ser julgado. Em seguida, temos uma fase decisória, que é a fase de prolação da sentença em si. E, finalmente, temos a fase de execução, a fase onde são tomadas medidas executivas por parte do magistrado. O que eu quero que vocês visualizem, nesse ponto, eu espero que seja a grande colaboração dessa aula, que eu acho que pode realmente incrementar o dia a dia de vocês. Em regra, principalmente nas comarcas do interior, o juiz ele vai partir da fase da propositura, ele recebe a petição inicial, não faz um controle muito rígido do saneamento, por diversos motivos, não faz o controle de admissibilidade da petição inicial, faz o despacho inicial, determinando a citação do réu, o réu é citado e ele já designa a audiência de instrução. Mas isso causa muitas vezes uma sobrecarga da pauta de audiência, porque não é toda demanda proposta que irá para a audiência de instrução. Eu gostaria aqui de destacar o seguinte,
para deixar um pouco claro para todos vocês. Quando uma petição inicial é proposta, existe uma série de providências que devem ser tomadas pelo magistrado. Vamos imaginar aqui, nesse caso, uma petição inicial que é ajuizada. Então temos aqui a petição inicial. De acordo, digamos que o procedimento completo implicaria no recebimento da petição inicial, citação do réu, haveria em seguida uma contestação, saneamento, com produção de provas, audiência de instrução e sentença. Haveria todo esse caminhar aqui, que inclusive implica na prática de atos ordinatórios por vocês. No material que eu disponibilizei, aqui eu menciono que, após o oferecimento da contestação, deve-se abrir ao ator em réplica, caso o réu tenha alegado algum fato obstativo ou constitutivo do direito, algum fato obstativo do direito do autor. Então, isso é praticado através de um ato ordinatório, em que o próprio servidor, o próprio escrivão, o próprio diretor de secretaria abrirá vista a parte autora para que ela possa se manifestar quanto à contestação. Mas, em muitas oportunidades, esse não será o caso. Em muitas oportunidades, e aqui o que eu quero destacar, justamente onde vocês devem ter cuidado. Proposta a inicial, o juiz deverá também fazer uma análise, e isso com o auxílio da equipe, se há algum vício na petição inicial ou essa petição inicial pode ser rejeitada imediatamente. Então aqui eu quero deixar claro que em muitas oportunidades vocês terão essa possibilidade de um julgamento antecipado. E existem diversos níveis de julgamento antecipado no Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, eu vou trazer aqui uma questão referente justamente à possibilidade de julgamento liminar de improcedência. Por quê? Normalmente, se faz apenas um controle referente aos pressupostos processuais e condições da ação nesse momento de recebimento da inicial. Isso nós também vamos tratar aqui, que é justamente essa questão do saneamento. O saneamento ele é feito pelo magistrado e a equipe desempenha um papel importantíssimo no auxílio do magistrado para realizar essa pré-análise da ação, para verificar se a ação está com tudo correto. Porque não adianta desencadear, não adianta processar na justiça um procedimento que vai se desenvolver completamente viciado, um procedimento que vai se desenvolver repleto de erros. Então, o juiz, a todo momento, em qualquer etapa do processo, ele pode realizar essa análise, se o processo está de acordo com as regras presentes no Código de Processo Civil. Mas existem possibilidades, e que não são usadas, em que se pode abreviar tudo isso daqui e se partir direto para a sentença. E isso causa uma economia de trabalho muito grande por parte do cartório. E isso é muito importante, porque isso significa que o cartório terá tempo para se dedicar a atividades mais relevantes. O cartório terá tempo para se dedicar a outras questões, poderá dar atenção, poderá aprimorar o seu trabalho em outras questões. Então eu gostaria de mencionar aqui, principalmente, o julgamento liminar de improcedência, que consta no material de vocês e que está no Código de Processo Civil no artigo 332. Essa providência é muito importante, o julgamento antecipado, o julgamento liminar. A doutrina chama esse julgamento de julgamento prima facie. E esse julgamento ele não é uma novidade no Código de Processo Civil. Ele não é uma inovação absoluta do atual Código de Processo Civil. Isso porque o Código de Processo Civil anterior, o Código de Processo Civil de 73, já previa uma modalidade de julgamento prima facie, de julgamento liminar de mérito, no antigo artigo 285-A do Código de Processo Civil. Esse dispositivo ele foi criado, e nesse caso principalmente por pressão dos juízes federais, para que eles pudessem lidar com a excessiva de demandas de causas sobre a mesma matéria.
E é sabido que mesmo no interior do Amazonas, a Justiça Estadual se depara com muitas ações repetidas sobre a mesma matéria. Então, é muito comum ações de busca e apreensão envolvendo veículos, como motos, é muito comum a ação de revisão de contratos bancários, como de financiamento, daqueles cartões de bancos com pré-saque autorizado. Então, há uma série de questões envolvendo matérias repetitivas em que pode ser aplicado esse dispositivo. E qual é a vantagem dele? A vantagem é que simplesmente, após a distribuição da petição inicial, o processo vai para o magistrado e já é proferida uma sentença de mérito. Por quê? Porque o fundamento da prolação dessa sentença de mérito é que aquela demanda já tenha sido objeto de decisão, aquela matéria já esteja pacificada em sede de recursos repetitivos, em sede de súmula de jurisprudência predominante dos tribunais superiores ou do tribunal local. Então, nesse caso, é possível afastar imediatamente no caso, o desenvolvimento do processo é a prolação da sentença. Com a prolação da sentença, o réu será intimado da prolação do trânsito, melhor, no caso não ocorra recurso, caso ocorra o trânsito em julgado, o réu será apenas intimado do trânsito em julgado. Então vocês percebam, o réu não será intimado, no caso, ele não será citado para oferecer contestação, ele não será intimado para oferecer réplica, ele não será intimado da juntada de documentos, ele não será intimado de o autor não será intimado de eventual reconvenção, o que também é comum em contratos bancários. Enfim, imaginem, rapidamente aqui, comentando, eu já encontrei pelo menos 4 atos que serão economizados. 4 atos que não precisarão ser produzidos pelo cartório. Então isso é muito importante que vocês tenham em mente, da importância desse julgamento antecipado, desse julgamento liminar, na medida em que o julgamento antecipado seria de outra natureza. E o que eu trouxe no material, inclusive, 2 exemplos que podem ser utilizados justamente em relação a contratos bancários, que é uma questão civil relevante no interior. Primeiro, é uma súmula, e vou meter aí esse exemplo, do STJ, a súmula número 72, que traz que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Então, o que acontece nesse exemplo? Muitas vezes é ajuizada a ação de busca e apreensão por parte de uma instituição financeira. Vamos imaginar aqui o exemplo em que determinado jurisdicionado reside na comarca de Boca do Acre, é ajuizada a ação para apreender uma moto adquirida por ele, mas a instituição financeira não fez a prova da mora, não fez essa prova nos autos. O juiz ele pode muito bem julgar improcedente liminarmente com toda essa economia processual. E por que agora eu venho com essa questão? Porque realmente é um ato do magistrado, não é um ato ordinatório. Mas aqui eu insisto na ideia de que é muito importante que o cartório passe a minutar algumas questões, ainda que sem formação jurídica, ainda que os seus servidores não tenham formação jurídica, porque são atos em que, através de uma organização de rotina cartorária, o próprio servidor poderá minutar, ou de certa maneira, encaminhar corretamente para o magistrado para que a providência tomada seja a correta. Então, atenção para isso, atenção para essa questão. Vocês podem justamente trazer isso como essas matérias, principalmente envolvendo o contrato bancário, já fazendo concluso com uma sentença liminar de improcedência para o magistrado, uma sentença feita por ele padrão, que certamente agilizará muito o trabalho do cartório, especialmente aqueles cartórios mais travados. Além disso, dentre essas providências iniciais, eu gostaria de trazer aqui uma questão importante em relação ao despacho inicial. Não foi enviado agora, mas eu irei enviar o manual de rotinas cíveis e esse despacho inicial ele já está pronto. E é um despacho padrão. E é muito importante que o despacho inicial ele seja um despacho completo.
é muito importante que o despacho inicial ele aborde uma série de questões. Não apenas limite-se à citação do réu. Então, eu menciono aqui alguns elementos que vocês deverão trazer nesse despacho inicial. Como, por exemplo, a concessão de justiça gratuita. É importante. Em regra, no interior, a maior parte das causas é processada sob o regime da gratuidade de justiça. Então, vocês devem trazer isso, devem abordar essa questão no despacho inicial. E esse é um despacho que, em regra, deve já vir minutado para o magistrado. É um padrão, não há necessidade de um grande esforço cognitivo. Então, o ideal é que se maximize esforços. Então, chegou a petição inicial, não há hipótese de julgamento antecipado, não há hipótese de indeferimento, julgamento liminar de mérito, de julgamento prima facie, então vocês já partem para o despacho inicial que deverá ter esse conteúdo. Outra questão que não pode ser esquecida, no caso do despacho inicial, eventual inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, ela é muito relevante que conste no despacho inicial, principalmente quando for caso submetido ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, em que será aplicado o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? É sabido que o próprio Código de Processo Civil, ele trará a inversão do ônus da prova como a ser realizada no momento do saneamento do processo, ou seja, após o oferecimento da contestação. Mas, no caso do Código de Defesa do Consumidor, essa inversão é muito cristalina. Basta que sejam verossímeis as alegações da parte e basta também que exista uma hipossuficiência por parte do consumidor que será presumida na absoluta maioria das vezes, e o próprio Código de Defesa do Consumidor traz essa hipossuficiência como presumida. Então, é importantíssimo que essa inversão ocorra logo no despacho inicial, no primeiro momento para a inversão, para evitar alguma alegação futura de cerceamento de defesa. Até mesmo porque, muitas vezes, o magistrado do interior acaba não fazendo o saneamento do processo, pela sobrecarga de trabalho, enfim, pelas condições locais. Então, é importante que a inversão venha nesse momento para evitar depois alguma interposição de recurso com alegação de cerceamento de defesa. Então, muita atenção para isso. Além disso, no despacho inicial, é muito importante que vocês estejam atentos quanto à tutela de urgência. Vocês precisarão sempre dar atenção a esse aspecto. É muito comum que a parte peça a tutela de urgência, que é o equivalente no atual Código de Processo Civil à antiga tutela antecipada. É claro que, digamos, em muitos fundamentos nós podemos tratar as duas como a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa. A tutela de urgência, em regra, ela vai buscar mitigar os efeitos do tempo no processo, vai buscar abreviar o resultado que a pessoa, que o jurisdicionado obteria apenas ao final do processo, trazendo esse resultado para o início do processo. Vamos imaginar que uma pessoa está na comarca de Anori, a comarca que estou respondendo atualmente. A pessoa precisa de medicamentos, precisa de um tratamento para hepatite B. O Estado não fornece o medicamento. Nesse caso, essa pessoa pode esperar até o final do processo de conhecimento? Não pode aguardar, não pode esperar. Então, o que ocorrerá? Essa pessoa precisa daquela decisão logo. Então, o mais adequado nesse caso é que o juiz, logo no despacho inicial, decida quanto à concessão da tutela de urgência, para que ele antecipe o acesso a esse bem da vida, a esse bem jurídico. Então, é muito importante que isso conste logo no despacho inicial, deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, algo que também é um padrão que pode ser minutado pelos senhores. Por fim, eu ressaltaria, em quarto e último item, a designação da audiência de conciliação, a designação da audiência de mediação. É muito importante. Então, isso constará no material de vocês,
é essa designação dessa audiência, o despacho padrão, porque é de suma importância, é uma exigência do Código de Processo Civil. Então, faço agora apenas uma pausa para observar se há para responder as perguntas eventualmente feitas. Bem, até agora não há nenhuma pergunta, então eu vou prosseguir na aula para nós avançarmos um pouco. Em seguida, eu responderei ao final do bloco 2 as perguntas. Então, eu peço que vocês realizem o maior número possível de perguntas durante o intervalo de 10 minutos, porque assim eu consigo me programar, consigo saber quanto tempo eu preciso para responder todas as perguntas. Então, esclarecendo essa questão do despacho inicial, e apenas voltando aqui, apenas uma observação em relação ao ônus da prova, a regra é que cabe à parte que alega provar o ônus, provar o fato constitutivo do seu direito. Então, por exemplo, o autor que alega que determinado contrato foi celebrado em razão de uma coação, cabe a ele provar o ato de coação. Por outro lado, se o réu quer, no caso, alegar que nunca celebrou o contrato, cabe a ele provar que nunca celebrou o contrato. A inversão do ônus da prova, ela inverte essa lógica. Ela inverte, nós vamos ver as consequências disso quando nós formos falar sobre a contestação. E é muito importante a adequada aplicação da inversão do ônus da prova e do ônus da prova em geral, porque muitas vezes eu verifico que são designadas audiências de maneira desnecessária, quando pela aplicação das regras processuais já é possível chegar a um resultado. Quando da aplicação do princípio da eventualidade, da especificação, da impugnação especificada de cada fato, já é possível chegar a um resultado. Nesses casos, é completamente desnecessário a designação de uma audiência de instrução e julgamento. Então, nós podemos ver, e caberia, evidentemente, o julgamento antecipado. Então, vamos passar agora para um outro ponto, depois voltando justamente a esse item importantíssimo das providências que podem ser tomadas pelo réu, no caso das insurgências do réu, contestação, reconvenção. Eu gostaria de trazer aqui um assunto muito importante, que é justamente o saneamento do processo. O saneamento do processo, em regra, ele é previsto no Código de Processo Civil para ser realizado imediatamente após o oferecimento da contestação em um despacho único, no chamado despacho saneador. O despacho saneador, ele é um despacho em que a parte analisa a existência de eventuais vícios, em que o juiz, melhor dizendo, em que o juiz analisa a existência de eventuais vícios e corrige-os, distribui o ônus da prova e tudo. Só que o juiz, ele não analisa a regularidade do procedimento apenas no momento de proferimento do despacho saneador. Ele vai analisar a todo momento a existência desses vícios. E isso é muito importante, porque muitas vezes, eventualmente, o magistrado pode ter um receio de não vou tumultuar o processo, não vou reconhecer esse vício agora, não vou extinguir o processo dessa maneira. Mas não, cabe a ele sim fazer o controle a todo momento desses vícios e o cartório em auxílio também, fazendo o concluso no momento processual adequado, ou então apontando a existência de algum vício. E qual é a grande utilidade disso em relação aos atos ordinatórios? É claro que esse controle depende de uma portaria do magistrado, deve ser realizada uma portaria do magistrado, permitindo que a determinação da emenda inicial possa ser realizada pelo escrivão, pelo diretor de secretaria. Agora, ocorre que, sem dúvida, existe uma portaria, que é a portaria, o provimento número 63 de 2002 da Corregedoria, que autoriza uma série de atos ordinatórios a ser praticado pelo juiz. Mas, nesta portaria, não há a determinação de ato de emenda da inicial no caso de não apresentação de algum documento essencial ou então para a correção de algum vício. Esse ato ele não é um ato decisório, ele é apenas um ato ordinatório. Inclusive, algumas comarcas, como Iranduba, já possuem uma portaria local trazendo previsão nesse sentido. Então, caso o servidor verifique que falta um documento essencial,
Vamos imaginar uma ação de divórcio em que não foi apresentada a certidão de casamento. Vamos imaginar também uma ação revisional de contrato bancário em que não foi apresentado o contrato bancário. Ou então ainda, por outro lado, uma ação reivindicatória em que não é juntada o título de propriedade. Em todos esses casos, pode ser, através de um mero despacho ordinatório, determinada a emenda inicial para a apresentação do documento faltante ou para a correção do vício. Então isso é muito importante, que essa é uma providência que deve ser tomada logo ao receber a petição inicial, em que se deve ficar atento para saber se a petição inicial está completa, se ela preenche todos os requisitos, mas também pode ser tomada a qualquer momento. Não é incomum que o juiz perceba, às vezes às vésperas da fase de saneamento, às vezes depois do oferecimento da contestação, que existe algum vício que em regra é sanável. Então caberá, no caso a vocês, fazerem essa análise, principalmente dos requisitos mais elementares. E vamos continuar falando justamente sobre a parte do controle dos vícios processuais e as providências que devem ser tomadas pelo juiz e por sua equipe. Como eu já disse, recomendo fortemente que o juiz redija e faça-se publicar uma portaria designando esses atos de emenda, de correção formal para o diretor de secretaria, para o escrivão, para quem estiver no exercício da função na comarca. Para além disso, eu quero deixar claro que uma diferença vital disso para o julgamento liminar, para o julgamento prima facie, é justamente a possibilidade a impossibilidade de extinguir o processo sem antes permitir à parte a correção do vício. Então sempre vai se facultar, no prazo de 15 dias, que a parte corrija o equívoco. Isso vocês encontrarão no material de apoio como uma previsão do próprio artigo 319 do Código de Processo Civil, que o juiz deve sempre determinar a emenda e facultar às partes o prazo de 15 dias para a correção. Eu trouxe aqui uma série de julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, acórdãos aqui de relatoria dos desembargadores Wellington, do desembargador, enfim, de inúmeros outros desembargadores, trazendo justamente essa necessidade de prévia possibilidade da parte corrigir o vício. Mas, de qualquer maneira, eu quero chamar a atenção aqui para vocês que, em relação a esse dispositivo, ao pedido. Por quê? Nas comarcas do interior, as petições muitas vezes não são as melhores, não vêm tão redondas para o magistrado. É claro que o controle dos vícios processuais, conhecendo aqui a realidade do interior do Amazonas e também de outros estados do norte do Brasil, é que muitas vezes o magistrado ele vai ficar naquele dilema, entre um papel mais social do processo ou um papel mais técnico do processo. Mas nós sabemos também que muitas vezes há comarcas em que o magistrado é abarrotado de trabalho, em que as varas estão com muitos processos. Nessas varas com muitos processos, especialmente nessas varas, o magistrado deve sim, de uma maneira a possibilitar a restauração do fluxo de trabalho, adotar uma postura mais técnica. Porque, através disso, ele possibilitará viabilizar o seu trabalho. E nesse ponto eu destaco, dentro dessas inépcias da petição inicial, do artigo 319, eu aponto a correlação do artigo 324 do Código de Processo Civil. 324 e 330, parágrafo 1º, inciso 2 e também inciso 3. O que estabelece o artigo 324? O artigo 324 vai prever que o pedido deve ser determinado. E, por outro lado, o artigo 330, parágrafo 1º, estabelece que a petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, e quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Então, por que eu digo isso? Muitas vezes o magistrado ele tenta adotar uma perspectiva mais social do processo e relativiza muitas questões processuais. Então, ele vai dar uma decisão
para além do que foi pedido, o que também não é possível, vai sair do pedido. Então, o importante é que o magistrado só pode dar aquilo que foi pedido. Ele não pode sair daquilo. E essa regra, ela permite justamente que o magistrado, que o processo se desenvolva corretamente. Então vamos imaginar, muitas vezes eu peguei processo já na fase mais avançada, na fase de saneamento, onde já foi feito até mesmo o anúncio de julgamento antecipado, e que na verdade não havia uma correlação da causa de pedir com o pedido. E isso é fatal para o processo, porque o processo não vai conseguir se desenvolver regularmente. Então vamos imaginar uma ação, apenas para vocês visualizarem bem, em que a parte autora tem como causa de pedir, traz nos seus fatos, alegando que nunca celebrou um contrato com o banco. A parte diz: doutor juiz, declare inexistente o contrato porque eu nunca assinei esse contrato. O contrato foi assinado em Belém. Sabe? O empréstimo foi assinado em Belém. Eu nunca estive em Belém. E aí até uma prova diabólica, né? Como é que a parte prova que nunca esteve em Belém? Né? Uma prova que, enfim, né? Se não foi investido o ônus da prova, enfim, uma série de questões ali envolvidas que são bem debatidas, seria inviável. Mas enfim, vamos se ater a essa questão. A parte discute que nunca esteve em Belém, alega que nunca esteve na cidade e que nunca celebrou o contrato bancário. Mas no pedido, ela pede que a revisão dos juros. Vamos imaginar que o contrato venha prever juros de 40% ao ano e ela pleiteia que os juros sejam, a declaração de abusividade dos juros e que os juros sejam reduzidos para 12% ao ano. Esta petição é inepta, porque da causa de pedir, dos fatos narrados na petição, não decorre o pedido. Nos fatos narrados na petição, o autor não discorreu, ele não pleiteou, ele não trouxe o fundamento do seu direito para reduzir os juros. Os fundamentos do direito que ele trouxe foram para declarar a inexistência do contrato. Então, nesse caso, essa petição inicial poderá ser indeferida com fundamento no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 3 do Código de Processo Civil. E por outro lado, vamos imaginar, aqui trazendo a hipótese do 324 e também do 330, parágrafo 1º, inciso 2, pedido certo e determinado. A parte formula um pedido genérico. A parte afirma que foram furtadas cabeças de gado e pede que seja ressarcido pelas cabeças de gado furtadas. Isso é muito comum no sul do Amazonas. Então, isso na esfera civil, isso abstraído da esfera criminal. Vamos imaginar aqui que a parte apenas fez essa alegação. Não há possibilidade de quantificar quantas cabeças de gado foram roubadas, furtadas. Não há possibilidade de quantificar o valor de cada cabeça de gado. Nesse caso, também deverá o diretor de secretaria ou escrivão intimar a parte ré para que emende a petição inicial e faça e corrija o vício, realizando um pedido certo e determinado. Então, muito importante isso, não se esqueçam que o pedido deve ser quantificado. E se a parte não, no prazo de 15 dias, não emendar a petição inicial, extinção do processo sem julgamento do mérito. Agora, uma outra questão ainda sobre contratos bancários, sobre esses contratos de cartão BMG que tanto aparecem no interior e também esses contratos de financiamento, que inclui também busca e apreensão, principalmente nos municípios, essas busca e apreensão envolvendo moto, é muito comum. Então, seja por precatória, seja, enfim, pelo que for. Mas tem muitas dessas ações e na maioria das vezes se busca uma revisão do contrato bancário concomitante a essa busca e apreensão. A questão é a seguinte: inovação do Código de Processo Civil. E eu sempre digo, quando eu atuei algum tempo nas varas civis, eu sempre dizia: contrato bancário, acende o sinal vermelho, fala com o juiz, procura pacificar o entendimento, porque a maioria das ações deve ser julgada improcedente liminarmente, tem algum vício para ser corrigido. Então, muita atenção em relação a esses contratos bancários. Sempre tenham atenção em relação a eles, conversem com o juiz para ver se há alguma maneira ali, se há algum vício a corrigir. Procurem sempre o magistrado para ir pacificando esse posicionamento.
Então, no artigo 330, parágrafo 2º, tem a seguinte previsão: nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor em controvérsia do débito. Então é aquilo. Muitas vezes as pessoas ajuizam com ações controvertendo, discutindo contratos bancários e não dizem quais parcelas que são controvertidas. Muitas vezes a parte ajuiza uma ação dizendo: olha, a cobrança é abusiva, os juros são excessivos. Tudo bem, os juros podem ser abusivos, mas quais são as parcelas que são incontroversas? O que você aqui não duvida? O que você não questiona? A parte tem que apontar isso com precisão, porque senão o trabalho do juiz fica inviável. E o trabalho da equipe, o trabalho do cartório já é muito pesado. Então, se o magistrado, se a equipe ficar tendo que fazer a função do advogado, do defensor público, aí o nosso trabalho fica completamente inviabilizado. Cada um atua dentro da sua função. Cada um faz a sua função. Então não cabe ao Poder Judiciário fazer a função que não é dele. Então esse é o fundamento dessas questões, porque apenas os processos chegando corretos que nós poderemos resolvê-los com celeridade, poderemos dar uma solução rápida para o processo. E além disso, aí já passando dessa questão dessas providências, eu vou trazer mais uma que é muito comum no interior, que é a questão da legitimidade da parte. Isso despenca nas comarcas do interior esses equívocos, que é, principalmente, o menor de 16 anos ajuizando a ação ou o menor de 18 anos ajuizando. Aqui vocês vão encontrar no material de apoio o fundamento legal, mas é essencial que esse menor de 16 anos seja representado pelo seu responsável legal e que o maior de 16 e menor de 18 seja assistido pelo seu representante legal. Então, o menor de 18 ou o menor de 16, ele não vem sozinho ao processo. Ele vem junto com outra pessoa que vai suprir a sua incapacidade relativa ou absoluta. Isso é muito importante, isso vem da disciplina das incapacidades no Código Civil, que prevê essa necessidade de integração da capacidade da parte incapaz. Porque, como vocês sabem, o menor de 16 anos ele é absolutamente incapaz. Ele não tem capacidade de vir a juízo sozinho. Ele não tem capacidade de pleitear um direito em nome próprio. Então vamos imaginar aqui que o absolutamente incapaz vem a juízo pleitear uma indenização por danos morais. Ele alega que foi agredido na escola. Ou então ele vem pleitear medicamentos. Vem pleitear um determinado medicamento para certa doença. Vamos imaginar que ele precisa de algum antibiótico. Nesse caso, como deverá ser redigida a petição corretamente pelo advogado? Deverá ser redigida da seguinte maneira: fulano, representado pelo seu genitor ou pela sua genitora, vem a juízo e em seguida pleitear, enfim, com a qualificação completa. Se ele for maior de 16 e menor de 18, deve vir da seguinte maneira: fulano, assistido por seu genitor, ou por sua genitora, evidentemente, vem a juízo pleitear. Então, muita atenção para isso. O menor de 18 anos, o menor de 16 anos não pode vir a juízo pleitear desacompanhado do seu representante legal. E isso também é uma providência que deve ser realizada pelo próprio diretor de secretaria ou pelo escrivão. Ele pode determinar a emenda de ofício, a correção do vício de ofício. E a emenda no prazo de 15 dias. Importantíssima essa questão. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção sobre algumas questões de técnica processual que facilitam o processamento dessas demandas na vara civil. No resumo no roteiro de aula que foi disponibilizado para vocês, esse trecho compreende principalmente o ônus da prova e sua inversão, respostas do réu com contestação e os princípios da eventualidade e da especificação específica dos fatos, e reconvenção. E também o julgamento conforme o estado do processo. Aqui eu quero destacar o seguinte: em relação ao ônus da prova,
eu já tratei dessa questão trazendo a possibilidade de inversão do ônus da prova e trazendo também a necessidade de cumprimento por cada parte do seu ônus processual. Então, o que eu quero mencionar aqui é que eu acho importantíssimo que vocês tenham isso em mente, é que cada parte, imagina, ao autor e ao réu. Autor e réu possuem obrigações diferentes no processo. O autor tem que provar o que ele alega. O réu vai ter que provar que o autor não tem razão. Se o autor não fez prova do seu direito, a ação deve ser julgada improcedente. Se o réu não fez prova do fato obstativo do direito do autor, a ação deve ser julgada improcedente. A questão que eu quero dizer aqui, deixar claro e que é muito sensível aqui em relação à nossa atuação, é a seguinte. O autor propõe a petição inicial, a juização. Nós temos a petição inicial. O juiz intima o réu e o réu apresenta a sua contestação. O que o juiz deve fazer depois disso? Nós vamos ver isso adiante. Deve-se ser muito criterioso em relação ao julgamento antecipado do mérito. Por quê? Eu digo, na verdade, muito criterioso ao contrário. Deve-se ser muito criterioso para a designação da audiência de instrução. Por quê? Porque a audiência de instrução vai gerar trabalho para o cartório, vai gerar uma audiência muitas vezes desnecessárias. Então, eu sempre costumo dizer que melhor é morrer abraçado com o Código de Processo Civil do que a designação de uma audiência desnecessária. Vamos imaginar a seguinte questão. O réu apresentou contestação. Em primeiro lugar, existe prova a ser produzida? O processo pode ser produzido apenas pelas provas que já estão no processo? Por prova documental? Se for possível, será um caso de julgamento antecipado da lide. O réu foi revel, ele não apresentou contestação? Não apresentou contestação? Julgamento antecipado da lide. Por quê? No caso em que o réu não apresentou contestação, se presume, o réu será revel, será decretada a sua revelia. Se o réu é revel, se presumem verdadeiros os fatos alegados contra ele. Então, desnecessário, o próprio artigo que fala sobre o julgamento antecipado do processo vai trazer essa possibilidade, é o inciso 2º, vai trazer essa possibilidade de julgamento antecipado do mérito. A questão que pode aparecer, mas e se o réu for à fazenda pública? E nesse caso, a fazenda pública vai ter os efeitos da revelia de presunção de veracidade? Não. Nesse caso, não haverá presunção da veracidade em relação à fazenda pública. Ela poderá produzir provas. Mas qual é a grande questão aí? Após a decretação, caso não seja apresentada a contestação, e nesse caso aqui, eu diria que esse caso de não apresentação de contestação seria um outro caso. Seria um outro caso. Mas nesse caso da revelia, a parte, ela irá, não apresentada a contestação, na verdade, o cartório irá, o diretor de secretaria ou escrivão, irá certificar a revelia, mas intimará as partes para produzir eventual prova. Um despacho padrão para que as partes especifiquem as provas que desejam produzir. Por quê? Porque se a fazenda pública não apresentou contestação e a parte autora já fez prova, já apresentou a prova constitutiva do seu direito, vocês irão para o julgamento antecipado. Apenas será necessário designar a audiência de instrução em relação à fazenda pública caso a parte
não tem apresentado nenhuma prova constitutiva do seu direito. Então vamos imaginar o seguinte, uma causa muito comum no interior, causa previdenciária. A parte alega que a prefeitura, em relação à qual permaneceu vinculada durante anos, não recolheu corretamente a contribuição previdenciária e junta todos os contra-cheques do período, ou pelo menos contra-cheques de anos e anos, provando que veio a dedução no seu contra-cheque da contribuição previdenciária. E aí? Independente de qualquer conhecimento previdenciário. E no caso o réu foi revel. A autarquia previdenciária foi revel, não apresentou contestação. Como seria feito isso? É possível o julgamento antecipado do mérito? Claro, é possível. Mas por quê? Porque se presumem verdadeiros os fatos alegados contra a autarquia previdenciária? Contra o INSS? Não. Porque a parte autora fez prova do fato constitutivo do seu direito. Então isso é uma questão resolvida pelo ônus da prova. Então, independente da presunção de veracidade, será resolvido por essa regra processual. Agora, vamos imaginar que a ação foi ajuizada contra um réu determinado, alegando que ocorreu um acidente de trânsito no momento tal e a moto do autor foi danificada. Ele não juntou mais nada, apenas uma prova de enfim, talvez um boletim de ocorrência, enfim, uma declaração por escrito de uma testemunha. O réu é revel, essa ação poderá ser julgada procedente sem designação de audiência de instrução e julgamento? Poderá. Por quê? Em razão da regra da presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial quando o réu for revel. Esse é o chamado efeito material da revelia. Se presumem verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial e não impugnados pelo réu. Agora vem outra questão que eu quero trazer em relação à fazenda pública, que é muito importante. O réu, vamos imaginar mais uma vez aquele caso da autarquia previdenciária. Ele alega que não ocorreu o recolhimento, ou melhor, nesse mesmo exemplo que eu dei em relação aos recolhimentos, ele alega, em sede de contestação, uma nulidade de citação, uma questão processual qualquer. Alega que a citação ocorreu de maneira nula, não ocorreu a citação pessoal do procurador da autarquia. E ele não impugna especificamente, não impugna na sua contestação a não realização do recolhimento previdenciário, do recolhimento da contribuição previdenciária. E aí, como se soluciona esse caso? É dever do réu impugnar na sua contestação ao mesmo tempo, e nisso consiste o princípio da eventualidade, que eu trouxe aqui no resumo para vocês, todos os fundamentos possíveis da pretensão do autor. Então, se o autor traz um pedido A, pedido B, pedido C, pedido D, o réu tem que contestar todos esses 4 pedidos. Se ele não contesta os 4 pedidos, princípio da eventualidade, ele não vai ter outro momento para se defender. Ele tem que se defender trazendo todas as suas alegações, ainda que contraditórias entre si, neste momento, no oferecimento da contestação. Ele não terá outro momento. E o que acontece se ele não impugnar especificamente cada uma das alegações do autor? O que acontece nesse caso? Nesse caso, se presume verdadeiros os fatos não impugnados. Pronto. Então, nesse caso da autarquia previdenciária, vamos imaginar que ele se defendeu, mas não impugnou o não recolhimento da contribuição previdenciária por parte do réu, por parte do autor. Nesse caso, a ação deverá ser julgada improcedente também, independentemente da designação de audiência de instrução e julgamento, não em razão da verificação da revelia, mas porque a autarquia não impugnou cada um dos fatos alegados. Então, muito importante isso. É claro que aí vem um temperamento do princípio da eventualidade, no caso, não do princípio da eventualidade, mas da impugnação específica de cada questão trazida pelo autor. Nesse caso,
deve haver um acervo probatório mínimo, deve haver uma plausibilidade, uma verossimilhança do direito alegado pelo autor. Mas se for verossímil, se houver um mero indício de prova, a ação já pode ser julgada procedente. Muita atenção para isso. Então, esses são alguns esclarecimentos que eu gostaria de trazer em relação a isso. Mas como eu falei, o julgamento antecipado deve ser visto como uma regra, não como uma exceção. Então, sempre que houver prova documental suficiente e sempre que decretada a revelia, julgamento antecipado do mérito, sem designação de audiência de instrução de julgamento. Vocês verão como o cartório ganhará, como o trabalho será mais produtivo em relação a isso. Para além disso, eu gostaria de trazer aqui a reconvenção que é outra possível resposta do réu para além da contestação. Aqui, o réu citado, ele pode, tecnicamente eu chamaria de deduzir uma pretensão em face do autor. Mas aqui nós vamos dizer que ele pode contra-atacar o autor. Ele pode entrar com uma ação contra o autor. E como é feito isso? Ele faz hoje em dia na própria contestação. Na própria contestação ele faz um capítulo chamado da reconvenção e reconvém ao autor. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. João entra contra José com uma ação de cobrança, alegando: José comprou no meu mercadinho e comprou fiado. E junta no processo o livro que as pessoas têm no interior de dívida das pessoas no mercado e diz: olha, ele comprou R$900 aqui em comida durante os últimos 5 meses e não pagou. É claro que nesse caso ele poderia até entrar com ação munitória, mas não, entrou com ação de rito ordinário. Entrou com ação no rito ordinário para cobrança desses R$900, na vara cível. No caso, João, citado, pode dizer: não, eu não devo mais os R$900, eu paguei para a esposa dele que fica no caixa. Ela usou o dinheiro dele para outra coisa, mas não deu baixa no livro caixa. Inclusive, eu tenho um recibo. Eu tenho um recibo que paguei assinado pela esposa dele. E não só isso, como eu emprestei, que é, enfim, no caso a esposa que exerceria essa atividade dentro do mercado. E não só já paguei, como eu emprestei R$300 para ele. E eu quero esses R$300 agora. Então, esses R$300 vão ser cobrados pela própria contestação. Na própria contestação, a reconvenção. Porque antes a reconvenção tinha que ser uma nova petição no código anterior. Mas hoje em dia a reconvenção ela pode vir dentro da própria contestação. Então é importante. E detalhe, e nesse caso da reconvenção, ele poderia inclusive reconvir em face da esposa do José, que tem o mercadinho. Então isso é muito importante porque a reconvenção pode trazer pessoas que não estão no processo. Isso foi deixado claro no novo Código de Processo Civil e é importantíssimo para a nossa atividade. Eu gostaria de chamar a atenção em relação a um item sobre a reconvenção, que é justamente, eu não trouxe no que ele consistiria aqui no nosso material, mas é o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o enunciado 629. E isso tem utilidade para todos os diretores de secretaria, para todos os escrivães do interior do Estado. Que é o seguinte: se o réu reconvier contra o autor e terceiro, o prazo de contestação à reconvenção para ambos iniciar-se-á após a citação do terceiro. Ou seja, e isso é importante. Por quê? Porque implica contagem de prazo. Qual é o prazo que o autor vai ter para contestar? O autor vai ter o prazo para contestar depois que a esposa dele for citada, no nosso exemplo. É apenas nesse momento que o autor vai poder se manifestar. Ou melhor, é após a citação da sua esposa que começa a contagem do prazo para a contestação. Então, muita atenção para isso, porque não é a partir do prazo em que o autor for intimado através da intimação eletrônica. É no momento em que a sua esposa for citada, ou seja,
através do último participante do processo for comunicado, que começa a correr o prazo para a contestação. Atenção que isso é importantíssimo, e essa regra em relação à contagem do prazo. Feitos esses esclarecimentos, aqui eu gostaria apenas de trazer mais uma questão em relação ao julgamento conforme o estado do processo, que aqui, quando for o caso de prova documental, o julgamento com fundamento exclusivamente na desnecessidade de produção de provas, vocês devem fazer um anúncio do julgamento antecipado. Ou seja, deve-se comunicar às partes que é desnecessário o julgamento, que será realizado o julgamento antecipado. Então, o que é muito comum aqui? Vamos imaginar que o julgamento será julgamento antecipado por ausência de prova, por entender o juiz que as provas documentais já produzidas são suficientes. Quando o juiz verifica que a prova documental já é suficiente, quando ele verifica que a prova documental já basta para o julgamento do processo, ele deve ter a cautela de solicitar às partes que especifiquem as provas que serão produzidas. Caso as partes não solicitem a especificação de provas, ele deve fazer um despacho de anúncio do julgamento antecipado. É claro que uma coisa pode ser substituída pela outra. Se já for informado o anúncio do julgamento antecipado, na minha opinião, não há nenhum problema. Se o juiz verifica que o processo pode ser julgado com base nas provas que já existem nos autos, anuncie diretamente o julgamento antecipado. Não há nenhum problema, ao meu ver, não há nenhum problema. Agora, eu recomendo que, antes de se fazer o julgamento antecipado, seja anunciado, apesar de acreditar que não haveria nenhum problema, como a própria jurisprudência do tribunal, como há julgado já reconhecendo, eu recomendo que seja feito por quê? Porque a jurisprudência no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas é vacilante em relação a isso. Fazendo uma pesquisa, nós encontramos principalmente acórdãos de lavra do desembargador Elci Simões, do desembargador Lafayette, do desembargador Ayrton, considerando que o julgamento conforme o estado do processo, ele é um dever-poder do magistrado, porque o magistrado deve velar pela celeridade do processo. O magistrado, ele deve velar para que o processo tenha um fim rápido. O magistrado deve tentar encerrar o processo rapidamente. Então, não faria sentido que o magistrado ficasse refém das partes. E o que é muito comum, a parte que quer atrasar o processo, ela pleiteia uma série de provas. E vocês devem ficar atentos, principalmente em relação... É claro que essa será uma atividade mais de atribuição do magistrado, que é em relação ao deferimento de cartas precatórias. Muito cuidado com relação ao deferimento de cartas precatórias, porque muitas vezes uma parte que deseja atrasar o processo e uma parte que esteja bem representada, ela irá pleitear uma produção probatória maior. Ela irá tentar atrasar o máximo possível o processo. Então, a expedição de uma precatória para outro estado pode demorar meses para voltar ou até mesmo anos. Se for para outra comarca do Amazonas, então, o risco é grande, porque nós temos uma estrutura muito complicada em razão das dimensões continentais do estado. Nós sabemos, por exemplo, que há municípios como, no caso, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, que são imensos. Municípios em que pode se demorar 5 dias para chegar até um povoado distante. Então, o deferimento de uma precatória nesse caso pode atrasar demais o processo, um atraso que não será vantajoso para ninguém, apenas para quem não tiver razão. Então, cuidado com esses pedidos de produção de prova por parte do autor ou do réu, mas principalmente por parte do réu,
que desejar atrasar o processo. Então vocês vão perceber que muitas vezes a prova pericial é desnecessária. Por exemplo, um exemplo até um pouco distante da realidade do interior, mas que era bem útil. Certa vez uma produção de provas, a parte pleiteou uma perícia. E ela queria uma perícia, que até hoje eu estou tentando entender o que ela queria na perícia, porque simplesmente a questão era incontroversa. A questão era sobre a diária paga de um caminhão frigorífico, em que uma parte dizia que a diária era de 500 e a outra dizia que a diária era de 200. E uma parte dizia que foi acordado 500 e a outra dizia que foi acordado 200. Então a questão era apenas de interpretação contratual. A questão era apenas, na verdade, de determinar como se deu o acordo de vontade das partes. E para isso, qual seria o objeto da prova para o magistrado? A prova seria documental, através da juntada de e-mails, e no caso os e-mails não foram impugnados por nenhuma das partes. E, no máximo, a inquirição de prova testemunhal para saber quais eram as práticas do mercado. No caso, qual era o preço normalmente combinado entre as partes nesse tipo de contrato. Então, era importantíssimo que fosse feito isso foi delimitado no despacho saneador, em instrução. Mas foi indeferida a produção de provas simplesmente porque não havia a produção de prova pericial, porque era desnecessária, seria completamente inócuo. Não havia objeto sobre o qual poderia incidir uma prova pericial. Então, no caso, se eu tivesse aceitado a prova pericial, eu teria designado um perito para fazer prova em relação a nada, porque não haveria sobre o que incidir. Então, muito importante que o julgamento antecipado, ele pode ser determinado pelo magistrado, mas é recomendável que seja feito esse anúncio, apenas para se evitar um cerceamento de acesso à justiça, um cerceamento de defesa por parte do réu, justamente porque o tribunal pode vir a entender que é um direito da parte a produção de provas. Por isso a importância desse despacho, antecipando, pedindo que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, porque nesse caso as partes já terão informado qual prova será essencial. E mais uma vez, nada impede que mesmo solicitado, mesmo que a parte tenha requerido a produção de provas, o juiz indefira a produção de provas e determine o julgamento antecipado. Por quê? Porque é uma faculdade do juiz, é um poder e dever do magistrado. Então, finalizamos esse ponto do julgamento antecipado do processo e eu gostaria aqui de conversar um pouco rapidamente sobre ações possessórias. Ações possessórias vocês talvez não encontrem com a maior frequência no interior. Enfim, ações possessórias, ações reivindicatórias, apenas nos municípios maiores vocês devem encontrar isso. É claro que nos municípios, por questão de posse, eventualmente podem chegar algumas, mas não é uma quantidade tão grande como as ações de família, talvez como as ações de revisão de contrato bancário. Claro que revisão de contrato bancário é onde tiver uma advocacia mais desenvolvida, ou estiver próximo a algum grande centro. O que eu quero deixar claro em relação às ações possessórias é que existem dois tipos de juízo em relação às ações que buscam a posse e propriedade. Existem as ações possessórias e existem as ações petitórias. As ações petitórias elas buscam discutir propriedade. Já as ações possessórias buscam discutir a posse. Tem propriedade quem tem o título, quem tem o registro em cartório, quem tem a matrícula do imóvel, quem se encontra na matrícula do imóvel. Tem a posse quem exerce de fato o domínio sobre a coisa.
Então vamos dar o exemplo. Existe um caboclo que tem a sua casinha de palafita há 40 anos no mesmo lugar, na cidade de Beruri. Ele tem a posse ou tem a propriedade do imóvel? Se ele não tiver o registro de imóvel, ele tem a posse daquele imóvel. Por quê? Porque ele tem aquele bem como se eu fosse exercendo o uso, gozo, disposição, enfim, uma série de direitos atinentes à posse. Ele tem o efetivo controle daquele bem, falando em termos não tão técnicos. Já o proprietário vai ter o registro em cartório. E qual é a diferença essencial disso? Primeiro, as ações petitórias, no caso, a ação reivindicatória, que é o principal exemplo de ação petitória, ele só vai ser possível ser ajuizado com a prova do título, com a prova da propriedade. Sem a prova da propriedade não se processa ação petitória. Então, por isso que no interior, a grande parte das ações será a ação possessória, em que não depende do título formal. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque aqui, se vocês receberem sem o título e a parte não apresentar, vocês irão indeferir inicial. Aqui, a situação já é diferente. A parte precisa provar que tinha posse do bem. E como ele prova que tinha posse do bem? Ele prova que tinha posse do bem com testemunhas, ele prova que tinha posse do bem trazendo também conta de luz, conta de água, trazendo qualquer outra correspondência. Vamos imaginar que uma parte morava num sítio e ele foi retirado da casa. A casa dele um dia ele voltou e tinham pessoas lá. Ou então ele tinha um pedaço, um trecho do sítio que foi invadido, um trecho da sua gleba. Ele vai entrar com a ação e se dirigirá ao juiz, apontando testemunhas ou trazendo a documentação, essa documentação que prova, conta de luz dos últimos 10 anos, conta de luz dos últimos 2 anos, 3 anos, dizendo: doutor juiz, eu estou aqui há 10 anos, eu estou aqui há 3 anos, eu tenho o direito de permanecer aqui, me mantenha aqui. Então, nesse caso, será realizada um juízo, e esse é o ponto mais importante das ações possessórias, que se ajuizada a ação no prazo de 1 ano e 1 dia, será possível uma liminar. Liminar na ação possessória, se ele fizer prova da posse, uma prova sólida, uma prova robusta, poderá ser deferida a liminar de plano pelo juiz, sem a oitiva da parte contrária. Mas, caso contrário, dentro dessa posse de ano e dia, se a prova não for robusta o suficiente, o que deve acontecer? Deverá ser designada uma audiência de justificação, uma audiência prevista no Código de Processo Civil. Vocês poderão verificar essa audiência de justificação no artigo 562 do Código de Processo Civil. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Então, nessa audiência de justificação, o juiz ele terá meramente como objetivo formar a convicção do magistrado em relação à posse exercida pelo autor. Porque pode ocorrer que o autor ele não tenha elementos para dizer que a posse é dele, mas ele tem testemunhas, ele quer ouvir aquelas testemunhas na audiência de justificação. E o juiz defere a oitiva das testemunhas na audiência de justificação e defere ou indefere, caso entenda provado, a liminar. Então, esse é um aspecto muito importante e destacando que o procedimento especial da ação possessória, a principal particularidade dele é em relação a essa possibilidade da liminar. É claro que hoje em dia, com a tutela de urgência, e eu repito aqui, que essa liminar, ela nada mais é do que uma espécie de tutela antecipada.
do que uma espécie de tutela de urgência. Só que ela é uma tutela de urgência específica, até mesmo por motivos históricos no Código de Processo Civil. Por quê? Porque antes no Código de Processo Civil, no regime inicial do Código de Processo Civil de 73, era necessário esperar o final do processo para concluir, para que a parte tivesse acesso ao bem que ela queria, para que a parte tivesse acesso ao bem da vida. Então vamos imaginar aquela parte que foi esbulhada. A parte tinha um sítio, com a sua casa, sua humilde casa, sua palafita, e foi invadido. Durante a noite, a pessoa, no caso, vamos imaginar que o vizinho tenha invadido com gado e tenha ocupado, utilizado cercas, inclusive, para tomar posse de mais da metade do que aquele caboclo tinha ali de posse. Acabou com o lugar daquela lavoura dele, da plantação de melancia que ele tinha, a plantação de abacaxi que ele tinha, que ele plantava ali na baixa do rio, na vazante. E aí? Qual será? Como é que ele vai poder se insurgir em relação a isso? Justamente em relação à ação possessória. Mas qual vai ser a vantagem? Mas então, o Código de Processo Civil anterior, ele não previa, na sua redação original, a tutela antecipada. Mas ele previa essa liminar na ação possessória. A reforma que alterou o Código de Processo Civil e trouxe a tutela antecipada, ela é de 1994. Ela é da década de 90. Então, durante 20 anos, o Código de Processo Civil anterior tinha essa como uma das poucas previsões de tutela de urgência. É claro, então, posteriormente, essa sistemática existente para as ações possessórias foi expandida para várias outras modalidades, foi generalizada, passando a existir a tutela de urgência em qualquer hipótese. Mas até hoje, ainda o legislador mantém essa possibilidade de liminar em ação possessória, uma liminar específica, sem ser tutela de urgência, e é uma liminar que possui menos requisitos do que a concessão de tutela de urgência. Porque na tutela de urgência é necessário provar a probabilidade do direito, é necessário provar uma ponderação em relação ao risco de reversibilidade. Há uma série de elementos que devem ser provados na tutela antecipada, na tutela de urgência. Aqui nesse caso, é até uma mistura de uma tutela de urgência com tutela de evidência, porque é através da posse, da prova da posse, que se prova a probabilidade do direito do autor, o caráter cristalino do direito do autor. E ele ajuiza e poderá pleitear essa liminar que possui requisitos muito menos exigentes do que a tutela de urgência. Ou seja, provou a posse, vamos imaginar que esse posseiro, essa pessoa que tem a posse do determinado imóvel dessa região rural, que produz abacaxi, que produz melancia, ele prova que, olha, realmente, aqui não tem abacaxi, não tem mais, já não tinha antes abacaxi, não tinha melancia, está vazio. Uma várzea que não produz nada. Mas eu tinha posse desse lugar. Eu tinha nesse lugar, eu plantei há 6 meses atrás abacaxi, não vou plantar esse ano. E também tinha gado, vendi meu gado, não tenho mais. Mas eu exerci a posse dele. Então eu quero esse. Então ele não provou o perigo na demora para a concessão dessa tutela de urgência, mas ele apenas com a prova que ele tinha posse, ele vai ser reintegrado na posse. E é muito importante também vocês terem em vista uma regra, e aí eu me dirijo diretamente aos escrivães, aos diretores de secretaria, que sobre algumas providências em termos de intimação que devem ser realizadas nas ações possessórias. A primeira delas, em relação à ação possessória, é a regra do artigo 554, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Essa regra dispõe o seguinte: no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.
Então é importantíssimo, esse é um ato ordinatório, principalmente nos casos envolvendo caso de dispositivo envolvendo grande número de pessoas, envolvendo às vezes um assentamento rural, envolvendo qualquer coisa que envolva muitas pessoas, o Ministério Público deve ser intimado e a Defensoria Pública também. E nesse caso, além dessas providências, é importante dizer que o Código ele resolve um problema existente antes, que é o caso de citar todas as pessoas que estão na área. Então o oficial de justiça vai até lá, cita quem ele encontrar pessoalmente, quem ele não encontrar, cita por edital. E o parágrafo 3º, ele vai estabelecer que o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo para tanto valer-se de anúncio em jornal ou rádios locais, publicação de cartazes na região do conflito e de outros. Ou seja, isso é muito importante para a realidade do interior do Amazonas, porque será possível a utilização desses meios, será possível trazê-los, principalmente o rádio, para dar maior publicidade. Agora, principalmente para os oficiais de justiça, eu quero destacar uma disposição do parágrafo 2º desse dispositivo, que estabelece que, para fins da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Ou seja, não é necessário que o oficial de justiça se dirija várias vezes ao local quando existe esse grande número de pessoas, porque basta apenas uma vez que ele vá até lá, não encontrados todos, não presentes todos, volta para o cartório e se realiza a citação por edital. Além disso, estabelece o artigo 565, que fala sobre litígio coletivo acerca da posse, estabelece, parágrafo 4º desse dispositivo, que os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado do Distrito Federal e de município onde se situa a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Então, o que eu digo nesse ponto é que a norma fala em poderão, mas para que criar problema? Deve ser intimado o órgão do Estado e o órgão do município, sem a menor sombra de dúvida. Bem, vencida essa etapa, vencida essa parte, eu gostaria apenas de falar brevemente sobre a ação de busca e apreensão, outra ação muito comum no interior do Amazonas, principalmente em relação às motos, que são ajuizadas. Então, em relação à ação de busca e apreensão, eu gostaria de destacar dois aspectos apenas, que eu acho que podem ser de maior valia, que é em relação uma ao direito material e uma ao direito processual. Uma que realmente é mais relevante nesse ponto de exame dessas questões de direito material e outra de procedimento. Primeiro, em relação ao procedimento, é que é indispensável que a parte comprove, que a parte autora, a parte que ajuiza a ação de busca e apreensão, comprove a mora do devedor. Seja por uma notificação judicial, seja por uma notificação extrajudicial, notificação realizada por cartório de títulos e documentos. Então, isso já se encontra razoavelmente tranquilo na doutrina de jurisprudência. Esse pedido inicial deve vir instruído com a prova da mora. Não cabe, no caso ao banco, à instituição financeira, alterar posteriormente, emendar. Caso não comprovado imediatamente a prova da mora, a ação deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito. Isso é muito importante que conste isso expressamente encaminhado para o endereço correto na petição inicial da ação de busca e apreensão. Isso é vital. Principalmente porque a ação de busca e apreensão é muito drástica, causa prejuízos financeiros muito relevantes para o réu. Então, prestem atenção nisso, isso é uma análise que deve ser... A primeira análise é a ser feita por parte de vocês do cartório. Outra questão em relação às ações de busca e apreensão é a questão do adimplemento substancial. O que é o adimplemento substancial? O adimplemento substancial é quando se reconhece que a parte cumpriu quase todo o contrato, que a parte pagou quase todas as parcelas. Então vamos imaginar a seguinte situação. José financiou uma moto Yamaha, enfim,
uma moto simples, e começa a pagar as parcelas. José pagou, eram 100 parcelas e José pagou 97 parcelas. Mas José ficou desempregado. E aí o banco ajuizou uma ação em face de José, cobrando os valores. E aí? Como fica? Faltavam 3 parcelas de 100, faltava 3% do contrato. Deve ser admitido o adimplemento substancial nesses casos? Então, como a jurisprudência atual encara isso? Antigamente, o STJ afirmava que era possível que a parte pagasse apenas o que estava devendo e o processo de financiamento continuava. Mas ocorreram modificações no Decreto-Lei 911, que é aquele que regulamenta essa matéria, que acabou com a possibilidade do réu purgar a mora, pagando as parcelas vencidas. Na verdade, hoje em dia, apenas é possível ao réu ficar com o bem, caso ele não tenha pago em algum momento alguma parcela e a instituição financeira tiver ajuizado a ação, se ele pagar todo o valor devido. Então, a jurisprudência do STJ não tem admitido mais o adimplemento substancial. E também aqui no TJ Amazonas tem prevalecido a mesma corrente. Existem vários acordos de lavra dos nossos desembargadores prevendo a mesma solução. Mas existem outros prevendo a impossibilidade. Existem outros admitindo o adimplemento substancial. Então vocês vejam, é claro que esse caso que eu citei, da moto do José, é o caso limítrofe. É o caso em que muitas vezes o próprio magistrado poderá ficar tentado de reconhecer o adimplemento substancial. Mas, por outro lado, a grande maioria dos casos que chegarão ao cartório serão de outra natureza. Muitas partes procurarão, responderão às ações de busca e apreensão, afirmando que já pagaram o devido. Vamos imaginar uma moto que custou... Vamos imaginar que o financiamento tenha sido de R$15.000 e a parte afirma que já pagou o devido, que ela já pagou R$15.500. Eu já paguei R$15.500 nesse financiamento. Então essa ação deve ser julgada improcedente porque eu já paguei mais do que eu devia. E aí, esse argumento, o que vocês acham dele? Ele é um argumento válido? Olha, a jurisprudência não admite esse argumento porque ele é absurdo. Porque imagine a seguinte situação. O contrato de financiamento, se financiou um bem de R$15.000, mas o contrato de financiamento não é de 15, é de 25. Por quê? Porque tem os juros, tem as tarifas de contratação. E os juros não são a mera maldade por parte da instituição financeira, porque há um risco de não pagamento, um risco real, há um risco no exercício da atividade bancária. E tudo isso compõe os juros. E também, se não houvesse uma remuneração pelos juros, todos pegariam dinheiro emprestado, porque, afinal, nós remuneramos o banco porque utilizamos o dinheiro do banco. Então vamos imaginar, aquele dinheiro que é 15 mil, que foi pago em 5 anos, ele não é mais 5 mil para o banco está vendendo o dinheiro, na verdade. Então aquele dinheiro, esses valores, ainda que seja considerado o total, ainda que seja considerado o valor do financiamento com juros mais módicos de 20% ao ano, 15% ao ano, esse valor acaba sendo alto. Então, não existe essa história de eu já paguei mais do que eu devia, porque o que vale é o valor total do financiamento. Você tem que considerar os juros. E isso, muitas vezes, é causa, existem muitas ações ajuizadas dessas pessoas que estão em iminência de perder o bem, que começaram a não pagar o bem e sabem que será ajuizada uma ação de busca e apreensão, e elas ajuizam uma ação buscando uma revisão do contrato bancário, para trazer os juros para 12% ao mês, querendo aplicar a vedação ao uso da lei de usura e tal, mas as instituições financeiras não se submetem à limitação da lei de usura, elas não se submetem à restrição dos juros, que nós, pessoas ordinárias, que não somos instituições financeiras, nos submetemos. Então os juros podem ser pactuados até acima da média de mercado, desde que expressamente pactuados. Porque a parte, quando assina o contrato, ela tem noção das parcelas e ela deve ser informada dos juros. Então, se a parte concordou com a taxa de juros, não mereceria revisão do contrato bancário. E essa é, inclusive, uma hipótese, na minha opinião e a minha postura, de julgamento prima facie de improcedência, quando uma parte que
está na iminência de ver o bem objeto de uma busca e apreensão, quer revisar o contrato bancário para pagar os juros menores. Não teria cabimento. Então, atenção para isso, para essa questão do adimplemento substancial, que, em regra, ele não é cabível. Mas, na maioria das vezes, os senhores não se depararão com um adimplemento substancial que deixe dúvidas. Na maioria das vezes, não será aquele devedor que não tem condições de pagar as 3 últimas parcelas. Em regra, é um devedor que faltam pagar 15, 10 últimas parcelas, que falta pagar muitas parcelas. É importante destacar também que, nesses casos, muitas vezes não se encontra o bem. A parte simplesmente desaparece com o bem que foi objeto da alienação fiduciária, que foi objeto da busca e apreensão. Nesse caso, qual é a alternativa? Não se encontrou o bem, a parte foi citada, mas não se encontrou o bem. Então, muitos juízes se filiam à posição de que, se não foi encontrado o bem para ser efetivado a liminar, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Eu me filio a essa posição, acredito que essa seja uma posição interessante de ser adotada no interior, porque se a parte não encontrou o bem rapidamente, ele não será encontrado no futuro. Então é melhor que o banco, a instituição financeira, ingresse depois com uma ação de cobrança com eventual penhora dos bens desse devedor. E também é uma maneira de enxugar um pouco as varas que se encontram com excesso de processo, de modo a permitir com que esse processo possa ser arquivado. Uma extinção do processo, porque cabe à parte autora diligenciar de modo a encontrar onde o bem se encontra. Então, feitas essas observações gerais, esses são os principais aspectos do procedimento ordinário e dos principais procedimentos especiais que os senhores encontrarão no interior. Eu também gostaria de verificar se existem perguntas ou não por parte dos alunos. Não foram realizadas perguntas, então eu vou falar brevemente aqui. Não estava programado, mas também não estava... Nas últimas aulas foram realizadas muitas perguntas. Então eu esperava que uma quantidade significativa de perguntas que não foram realizadas. Então, eu vou comentar aqui brevemente sobre a execução de título, algo que eu já fiz em relação à aula de família, mas eu gostaria de relembrá-los. Bem, na impossibilidade aqui, agora usando a lousa, é importante mencionar que existem duas possibilidades de execução de títulos. Execução de título judicial e extrajudicial. Basicamente, a execução de título extrajudicial que os senhores encontrarão no interior será o termo de acordo referendado pelo Ministério Público. Residualmente, algumas comarcas que ainda têm indícios da passagem de outrora da Defensoria Pública, encontrarão alguns termos de acordo celebrados pela Defensoria Pública. Em relação ao termo judicial, é a sentença do juiz, ou a sentença seja uma sentença comum ou uma sentença homologatória de acordo. Aqui é importante mencionar que, nas hipóteses em que envolve dinheiro, a parte é dever da parte, do advogado, apresentar a tabela de cálculos. Se a parte, tanto num caso como no outro, não apresentar uma tabela de cálculos dizendo quanto é devido, no caso caberá emenda. Essa emenda deve ser praticada por ato ordinatório do próprio diretor de secretaria ou do escrivão, determinando que a parte emende a inicial da execução sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Além disso, eu gostaria de destacar que, em relação à execução também, aqui eu destaco que a execução a defesa do executado, e nesse caso eu quero mencionar que eu falo executado porque é o termo mais técnico, mas o executado ele nada mais é do que o réu na execução. Ele é aquele que está no polo passivo, ele é a pessoa que vai ser processada na execução. Então aqui o executado ele pode se defender por meio de impugnação ou cumprimento de sentença. Aqui na execução de título extrajudicial, ele pode se defender por meio de embargos do executado.
E qual a diferença da impugnação ao cumprimento de sentença dos embargos? Existem algumas diferenças relevantes, mas eu gostaria de destacar a seguinte. Aqui é possível um parcelamento da dívida. O executado aqui, ele pode, depositando um valor determinado, 30%, ele pode pedir para parcelar o restante. Então essa é uma particularidade que vocês devem estar atentos dentro da que é possível na execução de título extrajudicial, mas não é possível na impugnação ao cumprimento de sentença por absoluta vedação expressa do Código de Processo Civil, que possui um dispositivo nesse sentido. Além disso, em relação para finalizar aqui essa explicação rápida em relação à impugnação ao cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial, eu destacaria que aqui tudo isso se desenvolve dentro do processo, na impugnação ao cumprimento de sentença. Não é necessária a formação de um novo processo. Isso facilita bastante o trabalho. E a parte lá é intimada para pagar em determinado prazo, para realizar o pagamento em determinado prazo. Caso ela não pague, ela sofrerá penhora dos seus bens, ou seja, bloqueio de conta bancária. E é claro que qualquer outro tipo de penhora fica muito prejudicado no interior do Amazonas, porque as pessoas são muito humildes e a regra é que as pessoas não possuem bens penhoráveis. Mas podem ser penhorados carros, podem ser penhorados bicicletas, podem ser penhorados uma série de bens que não ostentam o caráter de empenhorabilidade. Caso não seja realizado o pagamento, a parte será intimada para pagar, então, no prazo determinado, e após o trâmite desse prazo para o pagamento, começa o prazo para impugnação, o prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Caso não oferecida impugnação, será realizada a penhora. Bem, visualizamos aqui agora o procedimento completo digamos, grosso modo, do cumprimento de sentença. E agora vou passar a responder algumas perguntas que foram realizadas para nós darmos prosseguimentos à nossa aula e encerramento dela. Agora passo a responder uma pergunta de Maraã. Uma saudação aí para a comarca de Maraã. Doutor, um exemplo. A pessoa tem o documento do terreno registrado em cartório, mas não ocupava o terreno há anos. E outras pessoas têm a posse há mais de 15 anos. Só depois disso ele entrou com a ação. Qual direito o requerente tem? Ora, nesse caso é necessário verificar se a parte que tem o título, ou melhor, se a parte que está ocupando o terreno, há quanto tempo ela está ocupando, no caso 15 anos, mas sobretudo se ela fez daquele local a sua moradia. Porque se ela fez daquele local a sua moradia habitual ou da sua família, ela vai ter provavelmente o direito ao usucapião. Porque se a pessoa fez daquele lugar a sua moradia, o usucapião se verifica em 5 anos. Então, é importante isso, porque ela poderá, a parte réu, usar o usucapião como defesa. No caso, o advogado deverá alegar o usucapião e a parte terá direito a continuar ali. No caso, o requerente, o autor, perderá o seu direito de propriedade sobre aquele terreno. E essa é outra questão importante do interior, o usucapião. Nós temos o usucapião extraordinário, que se verifica no prazo de 15 anos, e que ele independe da boa-fé do autor, ou seja, ele pode ter uma posse que foi fruto de uma invasão deliberada do imóvel, ele pode não residir no local, e ainda assim, no prazo de 15 anos, é claro, 15 anos contado, o primeiro termo é o ajuizamento da ação, o ajuizamento da ação interrompe a prescrição aquisitiva. Então, nesse lapso temporal, ele poderá adquirir independente de boa-fé, independente de justo título também. Mas, se a ação reivindicatória foi ajuizada antes do prazo de 15 anos, aí ele poderá adquirir em outras modalidades de usucapião. E eu ressalto que essa outra modalidade de usucapião, a mais comum e a que chama mais atenção pelo prazo mais curto, apesar de existirem outros prazos mais curtos, mas aparentemente não é o caso, é a usucapião quando a pessoa faz do local a sua moradia, seja o usucapião rural, seja o usucapião urbano. Então, nesse prazo de 5 anos, já é possível a verificação da aquisição do usucapião. Será necessário verificar apenas no Código Civil se ele preenche todos os requisitos, no caso concreto,
para a aquisição originária da propriedade mediante uso capião. Bem, então no momento, prezados, não há nenhuma pergunta adicional. Foi a única pergunta realizada. Mas, de qualquer maneira, eu deixo meu material de apoio, também, onde consta o meu contato, meu e-mail funcional aqui do Tribunal de Justiça. Vocês podem enviar qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre a área civil, questão de padronização de modelos, podem me enviar também. Nós estamos desenvolvendo o material em relação às rotinas, a gestão da rotina da área civil, a padronização, mas eu adianto que muitos modelos já estão disponíveis na área de família. A área de família, muitos desses modelos já são aproveitáveis para a área de vocês, para a área civil. O que eu vou trazer de novidade para vocês são alguns materiais, algumas minutas, que podem ser minutadas por vocês para que o magistrado realize o ato, mas nenhuma novidade em relação a atos ordinatórios. Então, agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço a presença, agradeço também a dedicação de interromper o horário de trabalho de vocês para assistir à aula. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Muito obrigado.